Olá, está começando mais um Ordem do Dia que hoje vai falar do transporte aéreo. Me informam que esse voo está cancelado. Aí, depois daquela discussão toda, quer dizer, começamos a ficar nervosos, sem saber o que fazer. Algumas regras do setor mudaram recentemente para tentar melhorar a relação entre a companhia aérea e o passageiro. Já imaginaram chegar em um aeroporto e descobrir que a passagem aérea reservada e paga simplesmente não existe? O hotel já está pago, a gente tem uma agente de viagens lá em São Paulo e a gente já acertou tudo com ela. E ela chegou para mim e falou assim, olha, não está pago, o nosso sistema aqui não computou esse pagamento de vocês. A entrevista da semana é com a advogada Priscila Dauer Mendizabal, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo. E a história do design da aviação brasileira é tema de exposição e está hoje no Espaço 10, quadro destinado à cultura, arte e lazer. Tudo isso e muito mais no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e OAB São Paulo. O medo de voar muitas vezes é superado pelo medo do mau atendimento em companhias aéreas. Os passageiros e as empresas de aviação ganharam novas regras para melhorar esse relacionamento. É o que vamos ver agora na reportagem tema do Ordem do Dia, Transporte Aéreo. Valdir foi para a Europa com a esposa e os amigos no final do ano passado, mas as fotos da viagem não mostram tudo o que aconteceu. Ele comprou 2 passagens pela internet da maior empresa aérea da Espanha para fazer o trecho Roma-Gênova. Cada uma custou R$210. No aeroporto, descobriu que a rota era operada por outra empresa aérea e tinha sido cancelada em junho. Nós somos em 3 casais, né? 6 idosos, né? Você chega no aeroporto de Roma, às 2 horas da tarde, né? Vai procurar a companhia aérea, a Ibéria, né? Aí chega, me informa que esse voo está cancelado. Aí, depois daquela discussão toda, quer dizer, começamos a ficar nervosos, sem saber o que fazer. Acabaram me mandando para uma outra companhia parceira. Essa companhia disse que esse voo cancelou desde junho, quando não fomos informados do cancelamento do voo. Problemas como o do Valdir são mais comuns do que se pensa. No Brasil, o passageiro tem direito a uma indenização quando a companhia deixa de embarcá-lo. Por exemplo, pelo chamado overbooking, quando são vendidas passagens a mais do que a capacidade do avião. A medida vale desde março, quando entraram em vigor novas regras criadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Agora, o passageiro deve ser avisado pela companhia com pelo menos 72 horas de antecedência sobre qualquer mudança de horário, itinerário ou conexão do voo e pode desistir da viagem se a mudança for superior a 30 minutos. As empresas são obrigadas também a informar nos anúncios o valor total a ser pago pelo consumidor, com taxas e tarifas de embarque. Além disso, multas para alteração da passagem ou reembolso não podem ser maiores que o valor do bilhete. As empresas também não podem cancelar o trecho de volta caso o passageiro não compareça para o voo de ida, mas é preciso avisar a companhia. Pelas novas regras, o consumidor tem 24 horas para desistir da compra da passagem sem prejuízo, desde que o voo não seja dentro de uma semana. Na hora da compra, o cliente tem direito de saber quanto vai pagar por cancelamento e excesso de bagagem, por exemplo, além de informações sobre o voo, como documentos para embarque e tempo de conexão. Uma outra mudança autorizada pela ANAC causou muita polêmica. Agora as companhias podem cobrar pelo despacho das malas. A medida chegou a ser suspensa com base numa liminar, mas a decisão foi derrubada pela Justiça. E a cobrança já é feita pelas maiores empresas aéreas do país. Para compensar, a ANAC aumentou a franquia da bagagem de mão, levada dentro da cabine, de 5 para 10 quilos e reduziu de 30 para 7 dias o prazo para devolução da mala extraviada nos voos domésticos. No caso de voos internacionais, foi mantido o prazo de 21 dias. Para evitar problemas, a ANAC obrigou o passageiro a informar a companhia se leva bens com um valor superior a R$ 5.200. Além disso, quem ficar sem a bagagem e estiver fora do seu domicílio deverá ser ressarcido pelos gastos com a compra de roupas, por exemplo. Existe um seguro que é um seguro similar ao DPVAT, né, que é o seguro obrigatório do transportador aéreo. E esse seguro já tem alguns limites, né, tanto para o caso de um extravio de bagagem, que é estabelecido pela ANAC, hoje em torno de R$ 700,
que é pouco, enfim, mas já é um começo, e também um valor para caso de acidente, morte, de até R$15 mil, né? Isso não impede a pessoa de buscar na justiça uma indenização maior. É o que normalmente acontece em casos de acidente aéreo. Segundo a advogada, as companhias geralmente possuem um seguro de responsabilidade civil que cobre danos causados a terceiros e à aeronave. As apólices costumam ter valores milionários, mas nem sempre isso é suficiente para reparar a dor das famílias. O que é levado em consideração? A idade da vítima, né, daquele passageiro que sofreu o acidente, a situação financeira, qual era o trabalho que ele desenvolvia, qual era a remuneração, a expectativa de vida, enfim, critérios bastante pessoais, né, de cada vítima vão ser levados em consideração para se fixar o prejuízo ou o dano, né, para os familiares, na verdade, né, que perderam aquele ente. E também o próprio dano moral, né, que evidentemente uma situação dessas tem uma repercussão de ordem moral gravíssima, e esses valores são normalmente arbitrados pelo juízo. A dificuldade para determinar o responsável por um acidente de avião pode atrasar um processo de indenização. Olá, meu nome é Aida e eu gostaria de saber se uma pessoa que está manuseando um drone e causar um acidente aéreo, se ela vai ser punida e qual é a forma de punição. Na hipótese de acidente de um drone, a primeira pergunta é quem é o responsável por aquela operação. Nesse caso, será considerado o operador, aquele que tinha o comando do drone, do equipamento. E uma penalidades aplicáveis ao operador que opera em desacordo com a regulamentação podem variar de acordo com o que está disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica, de multa, apreensão do equipamento, suspensão dos certificados, mas também aplicando dispositivos do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais. O operador de drone está sujeito, sim, a depender do tipo de operação que for por ele realizada, a pena de detenção e de prisão simples. Veja a seguir, saiba o que acontece quando as empresas aéreas praticam um overbooking, férias frustradas. O que fazer quando há problemas com passagens ou reserva de hotéis? Imagine chegar no aeroporto e descobrir que passagem reservada e paga não existe. Pode até não ser culpa direta da empresa aérea, mas ela tem a obrigação de prestar ajuda ao passageiro. Sorte daqueles que vão e voltam de viagem e encontram tudo em ordem. Férias, hora de viajar. Caterine precisou só do notebook para comprar as passagens para Belém do Pará e Fortaleza, no Ceará. Escolheu a internet pela comodidade. Na realidade, eu simplesmente lembrei das agências e fui entrando. O que encontrei um valor mais adequado, eu comprei e já era. Assim como a Caterine, milhões de brasileiros passaram a voar nos últimos anos. Desde 2006, o volume de passageiros em voos domésticos cresceu mais de 100%, segundo a ANAC. No ano passado, por causa da crise, o número recuou pela primeira vez em uma década. Mesmo assim, foram transportadas quase 89 milhões de pessoas. Desde 2010, o avião é o principal meio de transporte para as viagens interestaduais, com distâncias superiores a 75 quilômetros. No caso da Rebeca, a beleza das praias do Caribe ajudou a refrescar a cabeça depois dos problemas que ela, o marido e um casal de amigos tiveram ao chegar em Curaçao. A dor de cabeça começou quando a gente chegou no hotel e a gente estava fazendo o check-in, tudo certinho, e a menina perguntou pra gente como é que a gente ia fazer o pagamento do hotel. Falei com a menina, eu falei assim, olha, o hotel já tá pago, a gente tem uma agente de viagens lá em São Paulo e a gente já acertou tudo com ela. E ela chegou pra mim e falou assim, olha, não tá pago, o nosso sistema aqui não computou esse pagamento de vocês. As primeiras tentativas de contato com a agência de São Paulo, onde o pacote de viagem tinha sido comprado, não deram resultado. Ela pegou e ligou pra gente, falou que realmente ela tinha tomado um calote dos fornecedores dela e que ela não ia conseguir pagar o nosso hotel e simplesmente falou assim, ó, se virem aí, e desligou o telefone. E se o contrato foi firmado só com a agência, sem envolvimento da companhia aérea, sem envolvimento do hotel, nem companhia aérea tem responsabilidade. A responsabilidade nesse caso é da agência. De volta para casa, a Rebeca tentou negociar com a agência, sem sucesso. A gente queria saber realmente o que estava acontecendo.
E aí ela falou que ela tinha tomado realmente esse calote, mas que esse dinheiro ia retornar pra gente. Ó, dia 10 eu pago, dia 20 eu pago, dia 30 eu pago e nunca a gente recebeu esse dinheiro. O juiz dá uma ação contra a empresa, contra a agência, pedindo a indenização pelos danos materiais, que foi tudo aquilo que ele gastou, além do que ele já tinha pago para a agência, e eventualmente por danos morais, se ele comprovar que sofreu um constrangimento, uma situação absolutamente desagradável que foi imposta a partir da conduta da agência. O juiz vai verificar se é caso de dano moral ou não, avaliando que tipo de dissabores passou aquela parte. Se foi só o dissabor de chegar lá e não encontrar, ou se teve atraso, se teve constrangimento, se teve que pegar empréstimo, se perdeu férias, se perdeu algum show, se perdeu algum evento, se atrasou para começar as férias, se atrasou o retorno. Na hora de fechar uma viagem, é preciso ficar atento com as ofertas tentadoras, principalmente na internet. No ano passado, uma agência de Curitiba, no Paraná, anunciou a falência em redes sociais depois de vender pacotes normalmente, até o último instante. Pelo menos 200 pessoas foram lesadas, um prejuízo que passa de R$1 milhão. Os sócios da empresa foram indiciados por estelionato. O consumidor pode pegar o nome da empresa, lançar nas redes sociais e verificar se tem alguma reclamação contra essa empresa. Outra forma é pesquisar no Procon, ver se aquela empresa tem reclamações, se alguém já reclamou contra a empresa, se há algum procedimento no Procon e também pesquisar o Poder Judiciário. Pelo site do Poder Judiciário é possível você colocar o nome da empresa e verificar se tem ações. Se constar alguma negativação em rede social, no Procon ou em medidas judiciais no site do Poder Judiciário, o consumidor tem que ficar atento e tem que rever a situação de contratar com aquela empresa ou não. Como o cidadão deve agir diante de problemas com a empresa aérea? Vamos falar sobre isso na entrevista com a advogada Priscila Dauer Mendizabal, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo. Priscila Dauer Mendizabal é advogada especializada em Direito Aeronáutico e Segurança de Voo e é presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo. Doutora, qual é o princípio básico do direito aeronáutico? Que garantias ele se propõe a assegurar? O direito aeronáutico ele trata em si de navegação, de tráfego, né, das regras do ar. Não tem nada a ver, não é porque as coisas acontecem dentro de uma aeronave ou dentro de um aeroporto que se trata do direito aeronáutico, que é bastante confundido. Às vezes as pessoas me ligam e falam, doutor, eu preciso da sua ajuda, uma ação aqui de direito aeronáutico. Quando a pessoa vai me explicar o que é, ou avaria em bagagem, perda de bagagem, eu falo, não, isso é o direito do consumidor. As pessoas costumam imaginar que a segurança de um voo depende quase que exclusivamente do piloto, da tripulação e eventualmente de quem fez a manutenção daquela aeronave. Mas a gente sabe que há muitos outros fatores envolvidos, inclusive de pessoas que sequer entraram no avião. Dá para dizer hoje que nós, passageiros, estamos voando em segurança? A responsabilidade da segurança de voo é de todos, até do passageiro. Então, assim, eu brinco que o piloto é o consumidor final. Sabe aquela pontinha do iceberg que fica para fora? Aquilo é o piloto. Todo aquele iceberg que está para baixo são todas as outras situações. O dever é nosso também. Um passageiro, por mais que ele esteja incomodado ou estressado dentro da aeronave, ele tem que seguir as ordens que os comissários estão passando para ele, que são as ordens que o comandante passou para o resto dos tripulantes, né? Então, eu vou dar um exemplo. Teve um voo de uma grande companhia aérea brasileira que teve um problema, precisou aguardar em solo. Problema até de sequenciamento, não foi um problema com a aeronave em si, nem com a empresa, nada, mas um problema de sequenciamento, né, de fila. E ficaram aguardando, o passageiro perdeu a cabeça, ele abriu a saída de emergência e ficou em pé em cima da asa da aeronave. Então, isso é segurança de voo também. Aquela aeronave, ela está parada, ela não pode mais voar. Ela vai ter que ser groundeada, né, para quem não entende o termo, ela vai para manutenção. Nós estamos fazendo um trabalho que orienta o passageiro, qual é o dever dele em relação à segurança de voo. Porque todas as cartilhas que você vê por aí falam dos direitos dele como passageiro, como consumidor. Não, eu falo do dever dele. Estamos na iminência de um acidente de grandes proporções com balões nos céus brasileiros. As pessoas não têm consciência disso também.
né? Existe aí a comunidade das pessoas que soltam balões, falam que é uma questão cultural, buscaram apoio para realizar um projeto de lei falando dos balões ecológicos. O que são os balões ecológicos? São os balões sem chama. Um balão ecológico também derruba um avião. A nossa legislação, ela fala do crime ambiental. Não temos uma legislação específica para cuidar disso, embora tenha o artigo 261 do Código Penal, tá, que trata da exposição de risco. Veja bem, não precisa acontecer o acidente, a exposição do risco já é o crime. E é isso que a gente vem buscando para que as autoridades elas consigam aplicar esse artigo 261 nesses casos. A senhora diria que o Código Brasileiro Aeronáutico ele está suficientemente adaptado às novas exigências do setor? Nós temos um código de mais de 30 anos. A demanda de 30 anos atrás da aviação era completamente diferente. Nós tínhamos um número de passageiro reduzido, nós tínhamos bastante voos sem passageiro, inclusive, voos de teste, ou mais da questão militar mesmo. Hoje, então, o código ele não está completamente desadequado, vamos dizer assim, mas ele está ultrapassado sim. Algumas leis, elas tentam suprir um pouco essa falta, essa desatualização. Algumas conseguem, outras nem tanto. Nos últimos anos, o número de passageiros aumentou muito no Brasil e imagino que as demandas judiciais também. Que questões costumam mais chegar ao judiciário? E a justiça tem respondido com eficiência a essas demandas? Os litígios que envolvem a aviação de forma geral, mas que são aplicadas pelos civilistas ou pela questão do direito do consumidor, a justiça responde bem, a ANAC tem regras próprias, né? Existem sim algumas divergências aí, vai aplicar a Convenção de Varsóvia ou vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Quando entra efetivamente no mundo aeronáutico, as coisas complicam um pouco, né? Porque os juízes, os promotores, até os advogados, eles não têm o conhecimento necessário da aviação, complexa como para julgar os casos, né? Claro que eu não estou generalizando, existem juízes e promotores e advogados, enfim, que são especialistas nisso, mas são poucos. E aí eles precisam de auxílio técnico, de peritos, de pessoas mesmo que entendam da aviação para conseguir. Então, nem sempre as decisões ou a mesma denúncia, enfim, elas ficam coerentes, né? Então, não vou dizer que são insatisfatórias, não, mas precisa ainda de um conhecimento maior. Parece absurdo, mas as empresas aéreas mantêm a prática do overbooking quando vendem mais passagens do que a capacidade da aeronave. E quando isso ocorre, o que fazer? Fique por dentro. A prática de overbooking, que é quando a empresa vende mais bilhetes do que o total de assentos do avião, é muito comum nos Estados Unidos. Recentemente, a United Airlines se envolveu num escândalo que rendeu prejuízos de 3 bilhões de dólares aos cofres da empresa. O médico David Dahl, de 69 anos, fraturou o nariz após ser retirado à força de um voo lotado da companhia em Chicago. A cena foi gravada por outro passageiro e causou indignação internacional. Depois da agressão, a empresa firmou um acordo com a vítima, mas os valores não foram revelados. No Brasil, as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, em vigor desde março, alteraram os procedimentos para casos de overbooking. O primeiro deles é que a empresa aérea deverá procurar por voluntários que aceitem embarcar em outro voo, em troca de vantagens como passagem extras, milhas ou diárias em hotéis. Caso não haja voluntários suficientes, a companhia terá que indenizar imediatamente o passageiro prejudicado, no valor de $250, cerca de R$1.000 para voos domésticos e $500, mais de R$2.000, em trajetos internacionais. A forma de pagamento será negociada entre o passageiro e a empresa. Meu nome é Edneia e eu gostaria de saber se a companhia aérea pode impedir que eu entre no avião com medicamentos. Sim, uma companhia aérea pode
proibir a entrada de passageiros com medicamentos nas aeronaves por elas operadas. É importante ressaltar que a primeira etapa de controle é feita no setor de segurança do aeroporto, nas filas de raio-x. Portanto, a recomendação que é sempre dada aos passageiros é que carreguem consigo a receita, principalmente para remédios controlados, e observem a regulamentação brasileira e internacional em relação aos limites dos conteúdos e principalmente volume de líquido que pode ser transportado. Em instantes, a palavra do presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. No Espaço 10, a história do design da aviação brasileira. Aguarde só um pouquinho. O Ordem do Dia está de volta com o tema transporte aéreo. Vamos agora ouvir a opinião do presidente da OAB Seção São Paulo, Marcos da Costa. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma preocupação constante na defesa da preservação dos direitos dos cidadãos. Em linha com essa tradição, tem mantido posição firme em relação à supressão injustificada de direitos, como parece ser o caso na área dos transportes aéreos, do artigo 13 da Resolução número 400 de 2016 da Agência Nacional da Aviação, ANAC, que acaba com a franquia obrigatória de passagens, passando à cobrança de despacho de bagagens por companhias aéreas. A ordem interpreta que essa situação promove um ato lesivo ao consumidor, a partir do momento em que o fim da franquia poderá onerar a parte mais vulnerável da relação do consumo, o cidadão que viaja. O trabalho da OAB de São Paulo pelo aprimoramento das regras da aviação civil em busca de um relacionamento saudável e respeitoso entre companhias aéreas e os passageiros vem de longa data. Desde 2010, discutimos um conjunto de medidas, entre as quais algumas que começaram a ser implantadas em março desse ano pela ANAC. Partimos do princípio de que o direito à informação é garantia fundamental da pessoa humana. O consumidor depende da informação que lhe é transmitida. Se a informação é adequada, ele pode agir com mais consciência. Mas, se é omissa, perde a condição de ter a liberdade de escolha. A aviação civil, sabemos, é um mercado em constante mutação. Muito se fala em como vender passagens mais baratas. Há até quem defenda que passageiros viajem em pé nos trajetos mais curtos para pagar menos. Nós da OAB deixamos claro que questões de segurança são inegociáveis. E, acima de tudo, queremos o devido respeito aos direitos fundamentais do consumidor. Meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber se eu estiver num voo e acontecer uma briga, o piloto ele deve parar no aeroporto mais próximo e quem paga o meu prejuízo? O piloto, por força do que está previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica e no desempenho de suas funções, é a pessoa que tem a última palavra e que pode sim decidir pousar emergencialmente em decorrência do evento de transtorno ocorrido a bordo da aeronave. No entanto, o tema de indenização aos passageiros em decorrência desses eventos enfrenta bastante dificuldade nos tribunais brasileiros e encontramos decisões diferentes. Uma viagem na história do design da aviação brasileira. Peças em tamanho real, como turbinas e trem de pouso, ocupam as salas do Museu da Casa Brasileira e estão no nosso Espaço 10. O A29 Super Tucano chama a atenção no Jardim. O turbo-hélice de ataque leve e de treinamento avançado da Força Aérea Brasileira leva na fuselagem uma pequena placa com a indicação do fabricante, terceira maior empresa aeronáutica do mundo e líder no mercado de aviação regional. A Embraer é um dos destaques da exposição Design na Aviação Brasileira, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Já no portão, o visitante poderá apreciar o planador Urupema, projetado em 1963 para competições mundiais de voo à vela. A exposição inclui fotos, revistas e documentos históricos, retratando aeronaves e linhas de montagem, como a do novo modelo de transporte militar da Embraer, o KC-390. Também é possível ver de perto um pedaço recortado da fuselagem de um avião de passageiros, além de peças em tamanho real, como uma turbina do modelo Bandeirante e um trem de pouso do jato comercial ERJ-145, também da Embraer. Um grande painel conta a história da aviação brasileira de 1709 até o presente. A linha do tempo é ilustrada por dezenas de aeromodelos, muitos deles considerados filhos deste homem.
Engenheiro aeronáutico e piloto, Osiris Silva liderou a equipe que criou a Embraer e presidiu a empresa por 20 anos. Cada produto que nós fizemos foram produtos cuidadosamente escolhidos e resultando um trabalho imenso para chegar a cada um desses produtos, desde aquele Bandeirante, passando depois para o avião de treinamento para a Força Aérea, que se transformou em Chavante, e aí foi para o Brasília pressurizado, e foi avançando, entramos no campo dos jatos, né, tudo isso, porque cada produto desse tinha soluções peculiares e a gente lutava tanto que cada um deles foi uma vitória. Segundo ele, o Brasil sempre teve vocação para fabricar aviões, pelo estímulo dos voos de Santos Dumont e pela dimensão continental do país. Mas a indústria só ganhou impulso após a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Aliás, isso consta no discurso de Paraninfo, que foi o Casimiro Montenegro Filho, né? É da primeira turma que se formou no ITA em São José dos Campos, em 1954. E ele terminou exatamente com essa expressão, né? Vocês estão prontos. Daqui para frente, um dia vocês vão construir aviões no Brasil. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se eu estarei aqui ou não, não sei. Esse foi como ele terminou. A exposição segue até 20 de agosto. A entrada é grátis. E a gente se despede agora. Quem está de malas prontas para as férias, uma boa viagem. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.